Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo. Hoje entrando no livro de Provérbios, iniciando Provérbios capítulo 1, de 1 a 3. E tem muita coisa nesse início do livro de Provérbios. Mas vamos iniciar o livro de Provérbios e o livro inicia falando quem é o autor, Salomão. E nós ontem lemos 1 Reis capítulo 1, de 1 a 4, e lá disse sobre... Salomão tem escrito mais de 3.000 provérbios. E o livro de Provérbios é um livro muito rico, um livro que tem que ser lido. Na minha opinião, se você puder ler 5 salmos e 1 provérbios todos os dias, além da leitura bíblica, isso vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Provérbios são palavras de sabedoria e salmos são orações e louvores a Deus. Mas o livro de Provérbios vai falar de algo, de Apocalipse capítulo 1, verso 4, Isaías 11, 1 e 2. São os atributos do Espírito de Deus. A plenitude do Espírito são os 7 atributos do Espírito. Quando você adquire esses 7 atributos, você vai ser pleno. Você vai ser uma pessoa cheia do Espírito. E o livro de Provérbios, ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é obedecer à palavra dele. Temer a Deus é permanecer no caminho estreito. Temer a Deus é reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. O livro de Provérbios, ele começa falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não pode ser um crentex, pessoa que anda, serve a Jesus de qualquer jeito, de modo dissoluto, uma pessoa que não lê Bíblia mais, que não ora mais, que não busca o Senhor mais. Ele diz para você, se os pecadores tentar te seduzir, para você não consentir, não vá pelo caminho dos pecadores. Estou falando de gente que pratica o pecado e vai te levar para o mesmo caminho, da prática do pecado. Está falando para você não consentir nisso. E ele fala também no verso 17 sobre espírito de ganância, que ele destrói aquele que o possui. Esse espírito está dentro de um monte de pastor, presta atenção. Leia 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 5. Eles vão fazer comércio de você. Bodes que são ídolos e hoje estão mortos, porque o espírito de ganância matou eles. Matou a família deles, matou, você não vê mais com a esposa, os filhos, você não vê nada, está tudo morto. Avareza e idolatria, porque o livro de Provérbios vai te ensinar a ser cheio do Espírito. Pastor, então Provérbios vai falar sobre muitas coisas que você deve fazer na sua vida, que serão bênção para você. Provérbios 1:33 diz, como que termina o capítulo 1, muito importante você ver. O que der ouvidos ao Senhor, habitará tranquilo na terra. Então dê ouvidos à palavra do Senhor hoje. Medite no livro de Provérbios. Aprenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprenda sobre o espírito de ganância. Aprenda a fugir do conselho dos ímpios e andar com o homem ímpio. Provérbios capítulo 2, de 1 a 7, fala dos atributos. Esses vai falar para você adquirir a sabedoria, buscar o entendimento, a inteligência, o conselho do Senhor. O conhecimento de conhecer a Deus. É como o marido conhece a esposa e os dois são uma só carne. Conhecer a Deus é estar fundido nele, ser um só espírito com ele. Leia 1 Coríntios capítulo 6, você vai ler do verso 17 ao 20. Um espírito com ele. E quando você é um espírito com ele, você recebe dom sobrenatural. E o livro de Provérbios vai te ensinar a acender essas lâmpadas para você perseguir, para você buscar de todo o seu coração. Cristo é a imagem de Deus e Deus quer te transformar em imagem de Cristo. E para isso o padrão é alto. Agora Deus é amoroso, Ele está pronto para perdoar, para te ensinar, para te corrigir. Você deve aceitar isso. Leia o livro de Provérbios. Como que você adquire isso? Você já pensou? Olha a bondade de Deus para conosco, nos ensinando a ser cheio do Espírito. E no verso 6 diz que porque do Senhor Ele dá sabedoria, da sua boca vem o entendimento. Então Tiago 1,5, peça a Deus, Ele te dá sabedoria. Vivendo ou morrendo, Deus está com você. Na luta ou sem luta, Deus está com você. Isso é a vitória. Verso 10 do capítulo 2, ele diz que a sabedoria entrará no seu coração. Será agradável para a sua alma. Olha só. Refrigério para a nossa alma, sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, intimidade com Deus, traz refrigério para a nossa alma. Ele termina o capítulo 2 falando que os perversos serão eliminados da terra. Que é para você andar pelo caminho de bem. E vamos para Provérbios 3 e vamos saber o que é o fruto da árvore da vida. Mas agora lê de novo o 3 do 1 ao 7.
Fala aí do 1 ao 7, a recompensa de você obedecer os mandamentos de Deus, buscar Deus, guardar a sabedoria, o entendimento, o ensino, procurar os frutos do Espírito, procurar a plenitude do Espírito na sua vida. Aí está falando que isso vai te acrescentar anos de vida e paz. Fala também, né, no capítulo 3, para você não menosprezar a correção do Todo-Poderoso, de Deus na sua vida, porque Deus corrige a quem ama e Ele busca aqueles que têm um coração quebrantado, porque Deus não vê como vê o homem. Não adianta você querer agradar a Deus pelo seu exterior, porque Ele sonda mente e coração. Leia 1 Samuel capítulo 16, quando Davi vai ser ungido rei, Samuel está escolhendo os filhos de Jessé, e Deus fala, porque eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu sondo mente e coração. E aí fala, né, versículos que eu te disse, para você buscar escrever no seu coração, gravar no seu coração a sabedoria, o temor do Senhor, o conhecimento, o entendimento, a inteligência, isso vai te acrescentar anos de vida e de paz. A sabedoria vai te acrescentar isso. E no verso 18 fala que a sabedoria é a árvore de vida para aqueles a quem tem. Olha só, a árvore da vida, o conhecimento, a intimidade com Deus é a árvore de vida. Buscar sabedoria e ter intimidade é a árvore de vida. É interessante que lá no Éden, Deus, lá está escrito que no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que uma estava encavalada em cima da outra? Ou será que é a mesma árvore com duas funções, hein? A palavra de Deus é a árvore de vida. Ó, comer essa palavra é a árvore de vida. Sabedoria, conhecimento. Adquirir conhecimento é a árvore de vida. O que é isso, hein? Deus falou para Adão que de toda a árvore do jardim ele podia comer, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele não podia comer, porque o dia que ele comesse, ele morreria. Mas o conhecimento é algo precioso. E por que ele não podia comer ainda? Ou não poderia comer nunca? Ou aquela era uma ordem eterna ou uma ordem momentânea? Vamos ver. O que é conhecimento? Você aprendeu aí, é intimidade com Deus. Adão não estava preparado para ter essa intimidade, morreu. A soberba, os olhos foram abertos e ele não estava preparado para receber isso. Ele não passou o processo, fé, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Não passou, ele já foi direto para o conhecimento e morreu, porque a soberba entrou no seu coração. A mulher, ela comeu, o diabo falou, seus olhos serão como os de Deus, você vai receber poder, ó, você vai ser semelhante a Ele, coma, ou seja, tenha o conhecimento, agora, coma, e ele morreu. Pois Deus nessa manhã quer que você passe pelo processo, você nasceu pela fé, você busque, peça a Deus sabedoria, Tiago capítulo 1, verso 5, você vai ler a Bíblia toda para ter um entendimento, você vai dar conselho, sua vida vai ser uma fortaleza e Deus vai te dar da intimidade dele, não pule o processo. Exemplo, vou te dar um exemplo para você entender claramente por que Adão morreu. Põe dentro de um homem adulto um coração de criança, a pureza. E agora você enche ele de conhecimento, você mata ele. O que estão fazendo com as nossas crianças hoje? Abriram os olhos delas, estão abrindo cedo demais. Você pega um menino de 5 anos, sexualiza ele, você mata ele espiritualmente. Matou. Acabou, ele não está preparado para ter esse conhecimento. Ele não está preparado para conhecer o bem e o mal. Foi o que Deus falou. O homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele tinha que passar o processo. Uma criança inocente, você não pode pegar uma criança e falar para ela o seguinte, ó, você quer ser menino ou menina? Você vai matar ele, sexualizar ele. Então Eva, o diabo, foi em cima da concupiscência da mulher. Ela olhava aquele fruto, ela queria ter esse conhecimento antes da hora e morreu. Não estava preparada, porque o conhecimento do Senhor, a sabedoria, é árvore de vida. Mas ela não estava preparada ainda. Era muito nova, não passou no processo, levou bomba. O primeiro homem, Adão, levou bomba, tomou bomba, porque ele não passou pelo processo. Mas o segundo homem, presta atenção, lê 1 Coríntios 15, Jesus Cristo passou como homem. Você sabe por quê? Porque ele aprendeu desde criança. Ele foi ser cheio do Espírito aos 30 anos. Leia Lucas 3, e começou o ministério dele aos 30.
Jesus não é uma criatura, Jesus é o Filho unigênito de Deus, mas se fez carne e passou pelo processo e venceu. Ele venceu como homem, ele adquiriu conhecimento, está sentado à direita de Deus e hoje é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adão jogou no lixo o processo, Jesus foi preparado. Leia Lucas 4, foi lá para o deserto para ser tentado. Tentado como homem, porque Deus não pode ser tentado. Leia Tiago capítulo 1, verso 13, ele foi tentado, foi preparado pelas coisas que sofreu nessa terra. Ele foi preparado para reinar uma eternidade com Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você está sendo preparado também para reinar. Então nessa manhã adquire a sabedoria, coma da árvore da vida, coma a palavra de Deus. Leia Ezequiel 3, você vai ver ele comendo rolo. Isso é árvore de vida para você. E ele vai te fazer vencedor. Vencedor é aquele que crucificou a sua carne com as suas paixões. E no dia da sua morte, você entre na cidade pelas portas. Que Deus te abençoe e te guarde. Você tem que ser conhecido como homem de Deus e mulher de Deus. Eles verão em você o dom que Deus te deu e vão reconhecer você como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que você fique na paz. Em nome de Jesus.